Ok. Então pronto, vamos já direto ao ponto. Vamos ter aqui a nossa segunda formação do módulo 1 de energia, ok? Vamos começar a falar agora mesmo dos básicos de energia. Na última formação falámos dos diferentes tipos de mercado, ahm, onde nenhum de vocês reparou, e eu também esqueci-me de vos dizer no final, nós tínhamos três tipos de mercado: o regulado, o não regulado e o indexado. E os contratos que nós fazemos da EDP, por exemplo, com fidelização. Alguém sabe que tipo de mercado é esse? Pronto, neste caso é o mercado Mercado fixo? empresarial. Ah, tá. Não, é o mercado empresarial. O que é que isto quer dizer? Nós não estamos no mercado regulado, não estamos no mercado livre e podemos ou não estar no mercado indexado, porque nós podemos fazer propostas indexadas também aos clientes. Mas, por exemplo, nós podemos fazer nós não, mas é possível fazer uma proposta a um cliente empresarial sem fidelização, uma proposta de mercado livre. Mas existe um tipo de contrato que nós começámos a fazer inicialmente com a EDP, que é os contratos empresariais, que são os primeiros contratos na eletricidade a ter fidelização. Ok? Não é um mercado à parte, mas é como se fosse um tipo de contrato diferente, só para empresas. Por isso é que os nossos contratos nós só podemos fazer para negócios. É por causa deste fator, ok? Não é um tipo de mercado, mas é um tipo de contrato. Pronto. E porquê que isso existe? Porque o comercializador está a tomar um risco, porque vai ter que comprar energia por muito tempo para aquela empresa, a empresa tem que assumir um compromisso. Por isso é que no indexado deixou de haver fidelizações, porque não há risco para a empresa. Mas pronto, vamos ao que interessa. Para hoje, nós vamos falar de tipos de instalações elétricas, instalações monofásicas e trifásicas. Ok? E como nós dissemos nas últimas reuniões, nós para este ano vamos apostar muito no presencial. Então, isto é um assunto muito simples, mas que vocês têm que estar à vontade com ele, porque vocês têm que conseguir identificar qual é o tipo de cliente que têm à frente e vocês vão ver que no presencial, quanto mais vocês mostrarem ao cliente que percebem do que é que estão a falar, mais confiança vai passar e mais facilmente vocês conseguem trazer o contrato assinado. Porque no presencial é muito fácil nós trazemos o contrato assinado, só precisamos de mostrar confiança. Se mostrarmos confiança, fazendo um bocadinho de pressão, e não precisamos de ser nada agressivos, o cliente assina-nos o contrato na hora, a não ser que ele não possa, que nós estejamos a falar com alguém que não possa tomar essa decisão. Mas pronto, vamos lá ao que interessa. Então, nós hoje vamos falar de instalação monofásica, instalação trifásica, as diferenças técnicas entre as duas e como é que nós vamos identificar se um cliente é trifásico ou monofásico, tanto na fatura como no quadro elétrico, neste caso de vocês irem presencialmente ao cliente. Então, a instalação monofásica é muito simples. Tem uma fase, que é por onde passa a energia, e um neutro, que é onde fecha o circuito, ou seja, um positivo e um negativo. É uma tomada normal, aquelas que vocês têm em casa, ok? A fase ativa, que é, digamos que o positivo, é por onde entra e é canalizada a energia. O neutro, como eu disse, é o que completa o circuito e fecha o circuito, é onde há a descarga final para que o circuito, estando fechado, a eletricidade flua e alimente a máquina. A aplicação deles é um eletrodoméstico comum. Como eu disse há bocadinho, nas vossas casas vocês têm 90 ou 100% das vossas tomadas são como esta que está aqui na imagem, são monofásicas. Têm os tais dois pinos, que é o positivo e o negativo. Depois, a instalação trifásica. São três fases positivas e o neutro. A tomada já é um bocadinho diferente. É assim como esta que está aqui nesta imagem. Vocês, se calhar, nunca viram uma tomada destas, porque normalmente estas tomadas só existem para máquinas industriais. Às vezes, nas casas comuns, existem hum, tomadas trifásicas, por exemplo, motores de piscina, bombas de furo, mas também não estão à vista. Normalmente estão à parte, ou às vezes nem têm esta tomada, é uma ligação direta no quadro elétrico. Mas pronto, qual é que é a diferença? É que estas tomadas têm três faces positivas e uma negativa. Qual é que é aqui a diferença, digamos, técnica? Porque é que isto acontece? Uma tomada com três fases tem uma tensão diferente, que é a voltagem, e a máquina precisa disso para funcionar, e também consegue receber mais energia,
sem que o cabo em si queime, porque a energia está distribuída em três pontos. Então, se está distribuída em três pontos, é possível transmitir mais energia sem que o cabo derreta e queime. Como eu disse, as aplicações disto são máquinas industriais. Isto não é muito comum numa casa normal, sendo a maior parte dos motores de piscina, por exemplo, são trifásicos. Mas fora isso, não é muito comum numa casa normal, mas numa empresa é muito comum haver máquinas trifásicas, porque normalmente as empresas têm mais consumo e têm máquinas industriais, não é? Pronto, as diferenças técnicas entre eles, como eu disse, é a voltagem. Esta parte aqui, vocês não precisam de entender bem o que é a voltagem, precisam só de ter uma noção destes números. Uma máquina trifásica funciona entre 220 e 230 volts. Uma máquina trifásica funciona entre 420 e 440 volts. Por que é que vocês precisam de saber isto? Porque é uma das formas de identificar isto no quadro elétrico. Já vos vou mostrar mais à frente. Agora, como é que vocês na fatura identificam? Muito fácil. É na potência contratada. Vocês pegam numa fatura do cliente, veem qual é que é a potência e tal como está aqui nesta imagem, até aos 6.9, vocês podem concluir de caras que o cliente é sempre monofásico. Dos 10.35 até infinito, ele é sempre trifásico. A única dúvida que há numa fatura é se a fatura for 6.9 ou 10.35. Porquê? São as únicas duas potências que o cliente pode ser monofásico ou trifásico. Se vocês tiverem um cliente com uma potência diferente a 6.9 ou 10.35, vocês com a fatura conseguem logo concluir se ele é monofásico, se é trifásico. Se ele tiver uma destas potências, já não vão conseguir ver isso. Então, como é que vocês vão conseguir ver isso? É no quadro elétrico. Temos aqui duas imagens, dois inversores, desculpem, dois disjuntores gerais. O da esquerda é um disjuntor monofásico. Como é que vocês conseguem identificar isto? Por exemplo, vocês têm aqui 230 volts, neste disjuntor diz. Tem aqui este desenho. O que é que este desenho aqui nos diz? Ele tem duas faces. Estão a ver aqui? Espera aí, eu vou tirar isto aqui da frente. N1, N, isto é o neutro, fase 1, isto é o positivo. Outra forma de verem é por aqui, por estes parafusos, que é onde se ligam depois os fios elétricos. Ok? Até tem aqui desenhado um N, que é o neutro, que é a representação deste desenho. Mas vocês basicamente têm o neutro, vem por aqui, tem o disjuntor para haver um corte, e ele sai por aqui. Um destes cabos vai para o contador, o outro vai para dentro de casa, do edifício, e depois tem a mesma coisa para o positivo. Pronto, isto é um disjuntor monofásico, um disjuntor geral trifásico. Se vocês virem aqui este desenho, já é um bocadinho diferente. Tem aqui o neutro, não sei se dá para ver bem, e depois tem aqui a fase 1, 2 e 3. Tal e qual como está aqui nos parafusos. Tem o N, o neutro, mesma coisa, e depois o 1, 2 e o 3, 2 e 3. Uma entrada e uma saída. Neste caso, este exemplo, por acaso até diz aqui, 440p é os 440 volts, ok? Mas alguns disjuntores podem não dizer a voltagem. Se não disserem, vocês têm estas formas todas de identificar, ok? Por estes parafusos, que são as entradas, vocês conseguem sempre saber. E este desenho também acaba por ter sempre. Vocês também podem ver que os trifásicos são sempre mais largos porque precisam de mais entradas. Os monofásicos são sempre mais curtinhos. Mas este desenho há de ter sempre. E depois a voltagem. Alguns dizem, outros não dizem. Ok? Basicamente é só isto. Qual é que é a diferença entre um sistema trifásico e monofásico? Só para vocês aqui também perceberem como é que se aplica, porque é que vocês precisam de saber isto. Vocês precisam de saber isto porque às vezes há clientes que vos dizem assim, fazem-vos, por exemplo, uma pergunta. Oh, João, mas eu quero subir a potência, posso? E vocês vão ver que ele tem 10,35 de potência e é monofásico. Vocês têm que alertar o cliente assim, olha, você pode, se o seu ramal permitir, mas atenção que como já está no escalão máximo do monofásico, você, se quiser subir um escalão, dois, três, os que for, para além de termos que ver se a instalação permite isso,
vai ter que fazer uma mudança no quadro elétrico, da forma como a energia é distribuída no seu quadro. E vice-versa. Pode haver um cliente que quer baixar, a energia, quer baixar o escalão de energia porque acha que não precisa tanto. E é um 6.9 trifásico. Vocês têm que avisar que ele, se baixar de escalão, vai ter que mudar a instalação do quadro. Qual é que é o meu conselho para vocês darem ao cliente? Não faça isso, não vale a pena. Tanto para subir como para descer. Para subir, só se ele precisar mesmo, vai crescer o negócio, etc. Pronto, tem que ser, e vocês até fazem boa figura se lhe suavizarem. Mas pronto, isto é para vocês, quando estão lá presencialmente com o cliente, seja qual for a solução, vocês entenderem do que é que estão a falar. Vocês não precisam disto para fazer um contrato de energia, mas para saberem e entenderem quando o cliente vos começa a falar de certas coisas. Eu já dei aqui o exemplo que vou dar novamente, mas alguns de vocês nunca ouviram, por isso eu vou dar novamente. Vamos supor que isto são duas casas. Desculpem lá o meu jeitinho para desenho, no computador não dá muito jeito. Pronto, isto são duas casas. Temos a casa A e temos a casa B. Ok? E estes riscos que estão dentro das casas é como se fossem a instalação elétrica da casa. E este desenho aqui é como se fosse a rede elétrica. Ok? Pronto, então vem um cabo para dentro de casa, ele vai passar no disjuntor geral, aliás, no contador, depois do contador vai passar no disjuntor geral e depois então vai-se ligar à instalação da casa. No monofásico, o que acontece é que o contador vai se ligar apenas a uma fase. E essa fase vai se ligar à próxima, e essa mesma fase vai se ligar à próxima. E então a casa completa um circuito, completa a ligação num único circuito. Num trifásico já não é assim. Vamos ao contador, depois vamos ao quadro elétrico, e este quadro vai se dividir basicamente em três. O que é que isto quer dizer? Temos três instalações dentro de casa e no exemplo B temos apenas uma instalação. Exemplo prático. Se no caso B acontecer algum problema, por exemplo, um curto-circuito, o quadro vai disparar por segurança e toda a casa fica sem energia. Isto já vos aconteceu, de certeza absoluta. Pode ser por excesso de potência ou pode ser um curto-circuito. O quadro corta, desliga a energia na casa toda. Na opção A já não é assim. Se for excesso de potência, o quadro usa. Se for geral, se for só de uma fase, ele desliga só fase. Se for curto-circuito, ele vai desligar também só a fase que tem o curto-circuito. O que é que isto quer dizer? Se aqui, nesta fase, tivermos um curto-circuito, esta parte da casa fica às escuras, mas o resto da casa vai continuar a funcionar normalmente. Uma máquina monofásica, como aquela que vocês têm em casa, ela vai se ligar assim. Qualquer ponto do circuito, ela é ligada. Ok? No exemplo trifásico, uma máquina monofásica é ligada assim. Sim, sim, ou seja, esta que está ligada a esta fase só vai deixar de funcionar se esta fase disparar, mas o resto da casa não. Uma máquina trifásica, como é que ela é ligada? Uma máquina trifásica é ligada assim. Se uma fase disparar, ela deixa de funcionar, porque ela precisa das três fases. E depois, quais é que são aqui as implicâncias em termos de potência, etc. Uma máquina trifásica precisa de ter um total das fases suficiente para funcionar. Uma máquina monofásica vai precisar também do total num- numa instalação monofásica. Numa instalação trifásica, ela precisa apenas que a fase que está a alimentá-la tenha a potência necessária para ela funcionar. Num contrato monofásico, a potência ela é distribuída de igual forma por todo o circuito. Numa instalação trifásica, a potência ela também é partida em três. O que é que isto quer dizer? Se vocês contratarem, tiverem um cliente que tenha 1035 de potência, se for monofásico,
este cliente tem os 1035, tem todo o circuito. Ou seja, o quadro só vai disparar por excesso de potência se o somatório de todos os consumos que estão a haver aqui for superior aos 1035. No trifásico não é assim. No trifásico, estes 1035 vão ser divididos em três. O que é que isto quer dizer? Que em cada fase o cliente vai ter apenas 3,45. Que é o 0,35 é dividido por 3. Isto significa o quê? Que cada fase vai disparar se o cliente tiver um consumo instantâneo superior a 3,45 kVA. Ou seja, no trifásico é sempre preciso termos mais potência, porque a potência está dividida em três. O que vai acontecer muitas vezes, que vocês depois, isto é com a experiência, quando tiverem a falar com os clientes, se bem que as empresas normalmente têm isto mais bem equilibrado, mas nas casas acontece muito, que é tentar a dizer que tem uma fase que está sempre a disparar porque tem uma potência baixa, e vocês vão ver, e a potência dele até é bastante alta. O que é que isto quer dizer? Que as fases estão mal distribuídas. Porque se calhar ele tem aqui muitas máquinas ligadas nesta fase, e esta fase não está a aguentar, só tem os 3,45, mas depois no resto das fases ele tem uma máquina ou outra, ou tem só tipo umas luzes, uma coisa. Ou seja, existe aqui potência, podia estar a ser utilizada para aqui. Aqui o cliente tem duas soluções. Ou sobe a potência, fica automaticamente com mais potência nesta fase, ou passa a instalação para monofásico, e aí, como fica tudo numa fase, ele vai conseguir aproveitar a potência extra que tem nas outras fases para compensar esta fase. Ou então, hum, faz uma reorganização das fases. O que é uma reorganização das fases? É partir este circuito de forma diferente. Mas isso ele só consegue fazer com o eletricista. E vocês também, interessa que vocês percebam estes conceitos e como é que funciona, mas não vai ser algo que vocês vão lidar diariamente, digamos assim. Isto, no fundo, é para vocês, quando começarmos a chegar a conceitos mais avançados, vocês também não se sintam perdidos. É preciso terem uma base de energia e o tipo de instalação é uma coisa básica, não é, que vocês têm que dominar. E pronto, e é isto. Acho que é bastante simples. Pode ser algo, se calhar, assim, meio complicado de início, mas não creio que seja. E vocês também, depois de estudarem um bocadinho, aplicarem um bocadinho, vão ver que é bastante simples. Monofásico, uma fase e um neutro. Trifásico, três fases e um neutro. Máquinas trifásicas só dá para ligar em trifásico. Máquinas monofásicas podem ligar em monofásico ou trifásico. Aprenderem a conseguir fazer esta distinção, perceber se o cliente é trifásico ou monofásico. E pronto, e basicamente é isso. Aprenderem a ver na fatura, com as potências, no quadro elétrico, conseguirem também identificar isto. E pronto, e é isso. Alguém tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Hugo, estavas a dizer que quando é aquilo da potência 1035 só compensa se o cliente quiser expandir a empresa, não é? Porque eu estava aqui com um caso de um presidente da junta, mas nesse caso não compensa muito ele estar a fazer a alteração do computador, é isso? Não percebi a tua pergunta. O que é que compensa e não compensa? Não percebi? Quando estavas a dar o exemplo da potência 1035, não é? De ser monofásico, Sim. pronto, estavas a dizer que no fundo só compensa a empresa alterar isso se pretender expandir, mais negócio, não é? No caso, por exemplo, de uma junta de freguesia, que era por acaso um caso semelhante que eu tenho aqui, se calhar não compensa muito eles estarem a fazer a alteração, porque no fundo eles vão manter, a mesma situação que têm, é isso. Deixa-me ver se eu percebi a tua pergunta. Ele ter 1035, ele tem uma potência que ele pode ser monofásico ou trifásico. Eu não Mas ele é entendi. monofásico, Ele é sim. monofásico. Ele Sim. disse que quer subir a potência? Imagina, ele queria colocar painéis, mas não consegue colocar painéis porque tem esta potência mais baixa. Ou seja, a Mas única. 1035 dá. Era deste. Pronto, eu não sei. 1035 é o mínimo. 1035 é o mínimo de potência para pôr os painéis solares. Estás a falar de uma proposta EDP.
Sim, mas eu Os acho que dez houve trinta aqui e cinco qualquer restrição, sim. Que entretanto ele estava a dizer que ou que o quadro dele não se portava e ele estava a pensar se realmente compensa ou não fazer alteração, ou se só compensa quando ele decide expandir essa parte, porque isso tem a ver com a junta e depois eles querem fazer outros negócios, não é? Se calhar nesta altura, o que tu estavas a dizer não compensa muito estar a fazer essa alteração já, a não ser quando tiver o outro Não, negócio expandido. tens aqui várias alterações possíveis. Uma é um cliente dizer-te assim: eu tenho 10,35, eu quero subir a potência, mas eu sou monofásico. A Sim. primeira questão vai ser: ok, mas porquê que tu queres subir de potência? Ah, eu quero porque a potência não dá para o meu negócio, eu preciso mesmo de subir a potência. Ok, pronto. Tem um negócio, não consegue manter, pôs mais máquinas, pôs mais pessoal a trabalhar e precisa de subir. Ok, tu vais ter que lhe dizer assim: olha. Então, vamos ter que mudar o seu quadro de monofásico para trifásico, porque você já está na potência máxima do trifásico. Outra coisa é um cliente dizer-te assim: epá, eu quero porque sim, porque o meu vizinho tem 13,8 e eu também quero ter 13,8. E tu vais-lhe dizer assim: olha, não vale a pena fazer isto, vai ser um encargo de trabalho, você vai ter que pagar um eletricista para vir cá, vai ter que trocar o quadro para trifásico, depois vai ter que avisar aí a redes que já não é monofásico, é trifásico, etc. Então é muita complicação só porque sim. Outra coisa é um cliente teu que, por exemplo, tem 6,9 de potência, quer pôr os painéis solares e tu dizes-lhe que ele então tem que subir a potência para 10,35. Aí é tranquilo, ele não tem que fazer nenhuma alteração no quadro, desde que o ramal dele hum, essa- tem a capacidade para isso, e em princípio tem, que são potências baixinhas, não é? Ele pode fazer isso na boa. Agora, se ele já tem os 10,35, já pode colocar os painéis, não precisa de estar a subir. Eu sei que eu estava aqui com outra restrição qualquer. Eu não sei se na altura eu já comentei isto contigo, mas pronto, também, mas foi aqui uma dúvida que tu colocaste por causa de falares que só compensaria fazer a alteração do computador caso ele quisesse expandir. E neste momento acho que não é o caso. Mas pronto, sim, eu percebi o que é que querias dizer, já ficou esclarecido. Depois, se quiseres, com mais calma, diz-me qual é que é o cliente, a gente volta a ver qual é que é o caso. Está bem, tá, obrigada. Alguém tem mais dúvidas, mais perguntas? Queres dizer alguma coisa, Miguel? Não, acho que podes parar de gravar. Já foi passado aquilo que era.